Boa noite, amigos da TV Online de Santo André. Mais uma vez, prosseguindo com o nosso assunto, sejam bem-vindos. E eu peço que vocês compartilhem nossos vídeos, porque o trabalho de cada um de nós da TV realmente pretende alcançar um contingente muito grande. E são várias curiosidades, são vários programas que realmente importam para a gente, andreense ou não. E então vamos fazer essa união e tem muita informação, muita coisa boa. Então vamos lá, prosseguindo com o assunto que eu gosto e que me proponho, que é a nova raça, que nós já estamos falando sobre a nova raça humana, que deu início, né, um novo ciclo dentro da criatura que habitava na Terra. Então, foi um up, né, que foi dado, e aí, então, inicia uma nova fase. Nós, humanos da Terra, passamos a ter uma compleição melhorada e também tivemos um aprimoramento dentro da nossa intelectualidade, dentro das nossas potencialidades. E nós vamos entender por que isso, em determinado momento, essas potencialidades, elas começam a ficar embotadas novamente. Então, hoje nós temos 5 sentidos, mas vamos devagar, porque senão eu começo a colocar a carroça na frente, né, daquele que puxa. Bom, nós sabemos que a tentação da Eva, né, em realidade foi esse aprimoramento que eu estou falando, né? Esse aprimoramento fez com que a criatura da Terra tivesse já aquilo que ela tinha ainda de forma embrionária, que é a inteligência, que são as potencialidades, e isso aflorou de uma forma grande. Mas nós vamos ver que não foram todos que tiveram essa explosão dentro daquilo que estava latente. Muitos outros prosseguiram com as suas potencialidades latentes. Então, esses que foram escolhidos para, digamos assim, né, serem os híbridos de uma nova raça, né, que é essa nossa condição, nós somos híbridos, né? Então, se nós formos entender direito, a Bíblia, na Gênesis, ela explica isso de uma forma muitas vezes complexa, porque ela dá ela mistura um pedacinho de lá e de cá, e nós vamos entendendo que é uma compilação, tem um livro de Enoque, né, que ele não é aceito como um livro canônico, então ele é um livro apócrifo, é um livro muito interessante, que também fala sobre a criação, fala da chegada desses seres, assim como nós veremos que a Gênese da nossa Bíblia também fala, né? Então, falando no último vídeo, eu falei da serpente, e hoje vou dar só uma pincelada, porque essa serpente, ela nunca existiu, né? E ainda, da forma que foi colocado, como sendo a serpente, né, um dos animais mais astuto. Quem é astuto é muito inteligente. E ser astuto nem sempre é um predicado negativo. Astuto é aquela pessoa que tem um pensamento rápido, aquela pessoa que olha e já observa tudo à sua volta. Então, na verdade, o astuto é aquele que, quando chega no ambiente, ele faz um raio-x de tudo que existe ali. Então, percebemos que a serpente, na verdade, era alguém que tinha um conhecimento bem maior, até pelo diálogo que está ali registrado, que ficou como uma lenda.
E muitas pessoas, elas desacreditam na Bíblia por não entender isso como uma história verdadeira, algo que aconteceu e que é tão importante para nós. Mas eu estou falando isso, eu não estou falando assim porque eu acho, não, porque hoje existem traduções dos cilindros, dos tablets antigos da Suméria e que nos trazem, né, essas informações e que eu acredito sejam preciosas, porque para eu saber quem serei, eu tenho que saber quem fui para analisar o que sou. E isso é uma verdade que eu acho que todos nós, cedo ou tarde, vamos fazer esse questionamento e vamos ter que fazer esse caminho. E também essa serpente, né, entre aspas, porque era alguém muito importante dentro desse panteão, né, que era um deus, por que ele gostaria que aquele casal escolhido a dedo, nesse casal foi feito, né, muito bem calculado para nada dar errado, porque então essa serpente ou este ser faria com que os dois, né, marido e mulher, desobedecessem às ordens do Senhor. Então, uma história meio assim, eu digo, né, pueril. E é impossível também nós concebermos, né, um lapso dessa ordem vindo do Criador, que é onipotente, que é onipresente. E então ele sabe tudo, ele sabe o que acontece. Só a palavra onipresente já é ostensiva, mostrando que ele está em tudo. Então ele não permitiria. E foi a partir dessa mestiçagem que o ser humano começou, então, uma nova era na Terra, que é a nossa civilização, né? Os sentidos daqueles nativos, daqueles seres que vagavam, né? Os sentidos ainda eram muito embotados, eles eram né, muito embrionários, então não havia como realmente fazer com que esses seres tivessem, né, condição, por exemplo, de entendimento de algo que está muito acima. Como eu já falei também, é a mesma coisa que colocarmos ou perguntarmos para uma criança de 7 anos sobre trigonometria. Ela vai falar, não sei, né? Se falar, você conhece a galinha pintadinha? Ah, sim, eu conheço. Então, é a mesma coisa, né? Então, quando começa essa mestiçagem, né, que deu origem ao ceríbito, começa uma nova era, onde, então, a expansão da sensibilidade, então, os sentidos ficaram mais aguçados, né? Porém, né, eu acredito que esses sentidos naquele momento eram muito mais aguçados do que os nossos minguados 5, né, atualmente. Aí eu trouxe aqui, né, na Gênesis, capítulo 3, versículo 7, tá escrito assim: então foram abertos os olhos de ambos, isso depois da conversa com a serpente, e conheceram que estavam nus, e costuraram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Vejam só que interessante. É lógico que quando os sentimentos se expandem, quando o sentimento ou a sensibilidade, né, o conhecimento se abre, evidentemente que existe um novo comportamento, existe uma nova situação. Então, há um novo olhar sobre tudo, porque a inteligência se expandiu. E quando essa inteligência se expandiu, a mulher,
né, que vivia no meio das outras nativas, percebeu que ela era diferente, e evidentemente porque o costume dos deuses que nos colonizaram era uma indumentária diferente. Eles tinham já toda uma indumentária, um figurino, ou seja, eles tinham civilização, ao passo que a humanidade terrestre nativa não tinha. Então, a partir desse momento, então, eles mesmos fazem, né, a roupa para aqueles que estavam surgindo nessa linhagem híbrida, né? Então, por isso que eu falo que é uma compilação, é que foi colocado que eles cozeram, né, ou costuraram roupas com folhas de figueiras. Então, se nós olharmos as figueiras, seria impossível costurar, né, costurar. Então, se fosse o homem primitivo, ele não teria ainda a capacidade da costura. Sabemos que os neandertais, sim, eles já costuravam, eles já preparavam as suas roupas porque o ambiente era frio, estavam numa época de glaciação. Mas esses que são narrados na Bíblia, eles foram muito antes, né, daquilo que nós temos como uma civilização organizada. Então, nesse momento que está surgindo, eles estão lá dentro, eu não vou falar de um experimento, mas de uma experiência, né, genética, que foi se desenvolvendo aos poucos. Portanto, né, então, mostra uma justificativa porque o Senhor, que mandava ali no jardim do Éden, porque o Senhor os expulsou, justamente porque eles contrariaram a lei, né, comendo a fruta do conhecimento, que na verdade significa que houve assim, um desentendimento entre dois dos deuses em fazer essa mestiçagem. Então, só lembrando, né, o Enki, que depois vai ser o deus da água, ele era engenheiro, né, em genética, assim como seu filho e assim como a sua irmã. Então, ele sabia manipular isso perfeitamente. Enquanto que o seu irmão, que seria o irmão mais novo, ele tinha conhecimentos em grandes administrações, né? Então, ele seria o senhor do mando, ele representaria, né, o seu pai, que era rei em um outro mundo, ele representaria aquele comando daquele que estava lá por hierarquia, né? Então, toda essa história que parece que é meio, né, meio difícil de entender, mas foi isso que aconteceu. Bom, a população, né, nativa da terra andava nua sem nenhum problema, porque eles não tinham consciência, né, de si mesmos. Eles não tinham essa consciência. Eles viviam mais instintivamente, caçando, comendo, né? Eles viviam em sociedade, mas de uma forma ainda muito, muito primitiva. E aí, né, quando o casal percebeu, né, então eles mudaram porque eles tinham uma vestimenta diferente desses outros, que foi onde na Bíblia registra que foi quando o Senhor, né, o dito Criador, percebeu que eles tinham comido do fruto do conhecimento, mas não foi bem assim, né? O calor era abrasador naquela região, então era comum mesmo andarem nus, né? Eles não se importavam porque eles não tinham esse valor ainda. Hoje nós passamos por calores rigorosos e nos vestimos, né? Porque nós temos já uma outra
uma outra cultura estabelecida. E aí, vejam só, né? Enquanto o casal criado era mais sociável, né? E também sofisticado dentro de tudo, porque sabiam ler, né? Aprenderam a ler, a escrever, enfim, todas as ciências, viram de tudo um pouco, né? Porque eles ficaram, digamos assim, recebendo isso diretamente dos deuses, né? E eles assimilaram, então, os costumes, né? Tanto nas vestes, também quanto as refeições. Então, a dieta mudou. Então, a dieta humana começa a mudar a partir daí. E, então, basicamente, como nós atualmente. E assim, uma outra coisa que eu acho bem interessante, parece, aqueles que conhecem, né, um pouco da leitura bíblica, a impressão que se tem é que o homem foi amaldiçoado a trabalhar. Então, o trabalho se torna o quê? Uma maldição, porque por causa de uma pessoa que foi lá e inadvertidamente seguiu, né, a orientação da esposa, comendo algo que não se sabe o que era, né? E então ele foi condenado a trabalhar e se sustentar com o suor do seu próprio rosto. Então também isso como eu falei, né, agora há pouco, isso na verdade é uma compilação, né? Uma compilação. E na verdade, o trabalho é uma responsabilidade, é uma forma de produzir, é uma forma de crescer, então não pode ser uma maldição. Então não entendemos, né? Eu pelo menos não consigo entender isso como uma maldição, e sim como uma bênção, porque a partir daquele momento, então, existia uma condição mais ampla de trabalho, né? Um arrojo nas ideias. Então, e para a mulher, né? Que está escrito lá que ela teria os sofrimentos das dores do parto, também existe uma explicação. Porque até então a maternidade, né, com as nativas da terra, era algo assim puramente instintivo. Não havia assistência, não havia asepsia, não havia nada. E de repente, então, né, começa a ter todo esse trabalho, esse envolvimento que nós temos até hoje. Então, também não é uma maldição, porque as mulheres mesmo antes da dita Eva, as mulheres já tinham o processo, ou as fêmeas, como nós vemos, os animais, os pets, eles também sofrem, as fêmeas sofrem para dar à luz aos seus filhotes, e a mulher não poderia ser diferente desde priscas eras, só que passou a ter uma assistência maior, né? E também ter a maternidade mais consciente. Então, existe assim muita mudança nesse período dentro da nossa humanidade, dentro da nossa cultura, que vai dar início aí, vai dar um start muito grande e que infelizmente foi perdido, né? Então, uma das coisas também que eu trouxe aqui, que está, né, no versículo 19 do capítulo 3 da Gênesis, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela fosses tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, tem até aquela máxima, né, do pó vieste ao pó voltará, e isso se tornou quase que um mantra sem sentido. Por quê? Por desconhecimento, né? Então, por que foi dito isso, né? Porque, vejam só, mesmo com a mestiçagem que aconteceu, nós somos nativos da Terra, nós somos seres híbridos, porém nativos daqui.
E por sermos daqui, nós não tivemos a prerrogativa de fazermos o trânsito entre esse mundo e outro mundo. Isso foi vetado. Então, aqueles que estavam aqui ficariam, porque foram feitos do barro da terra, ou seja, são naturais da terra, né? E aqui mesmo teriam, né, o decesso físico, que é a dita morte, que também, né, ela é de uma forma ainda muito tida como uma grande deusa, né, ou um grande deus, uma deusa, né, a morte vem com a foice, com aquela capa preta, tal, ou então um ceifador. Porém, vejam só, o nosso corpo físico, ele tem 96,5, né, dos mesmos elementos que é formado nossa atmosfera, nosso mundo, que é carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, fósforo, azoto, enfim. Você se pega um corpo, né, humano, e vai estudar esses componentes, e também vamos encontrar esse componente na nossa atmosfera, na nossa estratosfera, enfim, faz parte de nós. Nós fazemos parte de tudo isso, né? E então, esse novo momento tinha tudo para dar tudo certo, dar assim, né, uma maravilha, mas vieram os percalços. E eu contarei isso, né, continuando o nosso assunto no próximo programa. Eu agradeço a todos pelo apoio, né? E, como eu já falei no começo, compartilhem nossos vídeos. Um abraço a todos vocês, um beijo, até a próxima.